Então, eu queria começar com o Davidson Ribeiro, da Unegro, para fazer a primeira fala aqui para a gente. Davidson, te aviso, tá bom? Bom dia a todos e todas presentes. É uma grande honra estar aqui. Vários movimentos juntos. Isso é muito importante, nos traz energia, nos traz força. E eu quero inicialmente aqui já cumprimentar a mesa com todos os movimentos que estão aqui presentes. Bom, vamos lá. Antes de falar diretamente da PEC 27, eu quero passar dois dados que eu vejo como importante. Infelizmente, a extrema-direita ela cresceu nos últimos anos, né? E, junto com ela, veio um pacote de maldades. Entre eles, atos reacionários e atos também racistas. E, junto com esses atos racistas, vieram uma série de ataques. E, entre esses ataques, né, muitos voltados à questão de igualdade racial, veio os ataques às cotas raciais, né, para universidades federais, universidades públicas. Recentemente, né, nos últimos meses, vários estados tiveram um movimento para a exclusão dessas cotas, né, as cotas tão importantes que são as cotas raciais. Bom, por que eu estou falando isso, né? Porque esse movimento em si, ao contrário, ele vem para destruir todos os nossos direitos que a gente conquista. Eu sempre estou batendo na tecla que, quando um aluno pobre, preto, periférico, entra na Universidade Federal, não é só a vida dele que muda, é a vida da família. Então, é uma oportunidade gigante da vida da família melhorar. Um outro elemento que eu preciso falar aqui é uma coisa mais estrutural, mais enraizada. Foram 300 anos, ou melhor, mais de 300 anos de escravidão. Após a falsa abolição, foram mais de 50 anos, e continua nos tempos atuais, o racismo estrutural. Então, lá atrás, a economia de todo o país foi gerado em cima da exploração dos nossos antepassados. Economia vedada em cima de sangue, de suor e de mortes sobre nossos povos escravizados. E hoje é uma outra forma. Qual forma que é? É a forma de racismo estrutural, institucional, onde não nos permite chegar em algumas oportunidades. E, ao contrário, né, de tudo isso, aí eu entro agora com a PEC 27. A PEC 27, que é um instrumento importante para o combate de todas as oportunidades que eles tiram de nós, né? Então, a PEC 27 é uma ferramenta do qual a gente pode combater todo esse racismo estrutural, institucional e outros. Ela vai muito além disso, né? Como os deputados nos explicaram e vem explicando aí nas caravanas, ela vai muito além disso. Mas é importante frisar que ela é a ferramenta principal hoje de combate a tudo que vem nos acontecendo, né, há séculos. E eu quero frisar dois elementos importantes que está ali elencado na PEC 27. Né? Esses dois elementos é importante para quê? É importante para a gente levar para os nossos aí fora, que é a constitucionalidade, que é sempre bem explicado pelos deputados Orlando e Damião. Se a gente passar essa PEC, e nós iremos passar, ela vai estar na Constituição. E, para tirar ela de lá, é muito difícil. Pode trocar governo, mas as ações vão continuar. E um outro elemento importantíssimo é a transversalidade, aonde faz com que a política pública não fique
simplesmente uma secretaria ou em ministério. Fique em todas as esferas, municipais, estaduais e federais. Então, diante disso, eu digo o seguinte, a gente precisa passar essa PEC. Ela é o caminho mais sólido, o caminho mais coerente para que a gente enfrente todo tipo de racismo e toda falta de dignidade que é colocada há séculos em nós. Ok? É isso. Obrigada, Davidson. Eu queria chamar também para compor a mesa com a gente o Dr. Sivaldo, do Instituto Negro Padre Batista. Para cá. E, enquanto isso, enquanto ele se achega aqui com a gente, eu vou passar a palavra, então, agora para Beatriz Lourenço, representando o Instituto de Referência Negra Peregum. Gente, nem sei se é bom dia ou boa tarde já. A Simone falou que já que a gente não almoçou, é bom dia. Quero ser rápida, sei que a gente está aqui já há algumas horas nessa conversa, mas quero registrar uma coisa que, para nós, do Instituto Peregum, é muito importante, né? É a crença radical na mobilização do movimento negro brasileiro, no fortalecimento do movimento negro brasileiro, como um agente radical de transformação e de transformação política. Acho que o Orlando falou isso mais cedo e acho que é importante reafirmar isso, né? Em 2022, a gente organizou aqui um evento que lotou todo esse espaço, em que a gente organizou centenas de candidatos negros alinhados a uma agenda política do movimento negro brasileiro, convidou o presidente Lula, esteve com o presidente Lula aqui para reivindicar a importância e a urgência da consolidação de um quilombo nos parlamentos, isto é, de representações nos parlamentos brasileiros que estivessem comprometidas com a nossa agenda política histórica. Os frutos desse trabalho a gente consegue ver certamente nessa mesa, consegue ver nos projetos de lei, nas conquistas que foram relatados aqui pelos parlamentares, mas a gente também consegue ver na radicalidade da gente ter se mantido mobilizado nesse período e, sobretudo, no que a gente fez durante a pandemia, no período anterior. Certamente, a gente pode dizer que nós, Movimento Negro Brasileiro, fomos os primeiros a colocar os pés na rua durante uma pandemia que vitimava centenas de pessoas, mas que a gente sabia que seguir em casa, seguir em silêncio, custaria mais ainda a nossa vida. Foi também a gente que criou uma campanha de solidariedade radical que chegou no Brasil inteiro e que denunciou as péssimas condições de vida da população negra. Então, debater reparação para a gente é, sobretudo, organizar um debate que a gente vem fazendo nesse país sobre qual foi o papel da escravização da população negra e qual é o resultado disso até hoje. Então, reafirmar o nosso compromisso, o compromisso do Instituto, reafirmar, o Douglas falou disso, a gente falou disso na mesa anterior, o Instituto consolidou uma casa para os movimentos negros em Brasília, isso quer dizer que é uma casa que todos os movimentos negros brasileiros podem usar e que precisa servir para que a gente compreenda a necessidade e a importância de estar, para sempre, na centralidade da disputa do poder no Brasil. Temos eleição esse ano e precisamos garantir que a nossa agenda política não seja tratada de forma paralela ao que há de mais importante. Acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Agradecer a todo mundo, na pessoa da Juliana, que, para mim, e eu tenho certeza que para muita gente aqui é uma honra caminhar junto no movimento negro, que é a coisa que a gente mais acredita que dá para fazer e que acho que a gente está dando conta de existir e de garantir um futuro para os nossos. Obrigada, Bia. Para mim é sempre bom caminhar com vocês. Eu sei que eu nunca estou sozinha. A gente sabe que nunca está sozinho, né? Está sempre caminhando ao lado uns dos outros e das outras. Antes de passar para a nossa próxima fala aqui, só vou citar algumas presenças aqui. Então, uma presença da Mônica Galindo, do NUP da Unesp, que é o Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão.
O Lucas Chen, da Juventude Pátria Livre, JPL. A Cristiane Rosa Júlia, da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. E o Paulo César Martins, do Sintratel. Aí os próximos eu falo na próxima leva, para causar um suspense. É brincadeira, só para organizar aqui. Bom, agora eu vou passar para Simone Nascimento, do Movimento Negro Unificado. Bom dia! Bom dia! Gente, primeiro eu queria saudar a presença de todas, todos e todos vocês que estão aqui nesse sábado, nesse lugar que é muito especial para nós, do Movimento Negro Brasileiro, que carrega muitas memórias e que já segue sendo um ponto de encontro da unidade nacional, do que é esse movimento que resiste contra o racismo há tantos séculos no nosso país. Queria saudar a Juliana por estar fazendo essa mediação. Em nome dela, saudar todos os meus companheiros do Movimento Negro que estão aqui na mesa. Também, para saudar cada um de vocês, eu quero referenciar o cofundador do Movimento Negro Unificado, Milton Barbosa, e também a cofundadora Lene Blue, que estão aqui hoje acompanhando. E também quero agradecer muito, continuar agradecendo o papel de articulação e união que o Douglas Belchior constrói, né, enquanto uma geração que nunca tirou o pé da luta para que a gente conquiste os nossos direitos, né? Quero também saudar o Orlando e o Damião pela construção dessa PEC e trazer algumas contribuições do Movimento Negro Unificado sobre o que a gente acredita historicamente enquanto reparação histórica. Como vocês sabem, o MNU nasceu em 1978. Em 2028, o MNU completará 50 anos de idade de existência. Isso significa que nos mais de 130 anos de falsa abolição ou abolição inconclusa, o MNU terá existido quase a metade deste tempo, construindo e promovendo a luta em defesa do projeto político do povo negro para o Brasil. Isso nos fundamenta dentro da perspectiva de que é o projeto político do povo negro para o Brasil, não apenas para o povo negro, porque nós nos entendemos como a maioria da sociedade brasileira e que, enquanto não houver direito pleno à sociedade negra brasileira, nós não teremos dignidade social ao conjunto da nação brasileira e não poderemos existir enquanto nação, muito menos enquanto projeto de mundo e humanidade. Esse fundamento ele é muito importante para nós. O MNU ele formula esse termo da reparação histórica ao longo desses mais de 40 anos. E para o Iedo Ferreira, por exemplo, que é um grande colaborador do conceito da reparação histórica a nível nacional, a reparação ela deve ser coletiva e negociada com o Estado brasileiro. Isso, por si só, garante à PEC 27 as condições para dar um novo salto político na história do Brasil. Porque a PEC 27... como dita na mesa anterior pelos nossos parlamentares, é uma formulação coletiva, muitas vezes ela não avançou, agora ela tem essa roupagem através da relação de forças que a gente conseguiu com a bancada negra nas últimas eleições de 2022, e ela se apresenta, então, como um projeto coletivo para ser negociado com o Estado. E negociado com o Estado para a gente dar um novo salto com a Constituição, que a geração de 78 ajudou a arrancar no Brasil, com a redemocratização, ou seja, colocando a reparação histórica como elemento constitucional. Para vocês terem uma ideia de como a gente está lutando pelo avanço, nós conquistamos nessa legislatura, com o presidente Lula, o primeiro Ministério da Igualdade Racial. Isso estava nas nossas reivindicações. É uma vitória do movimento negro, que possibilitou o novo decênio das cotas, que possibilitou o avanço de políticas de igualdade racial, como o Sistema Nacional de Igualdade Racial em vários estados. Mas o MIR tem só pouco mais de 200 milhões de orçamento em 2026. É muito pouco orçamento. Essa tem sido a verba destinada para os nossos espaços institucionais nos governos. Nós ajudamos a eleger o presidente Lula, mas é muito pouco. Então, nós queremos avançar em coisas estruturais, em coisas que nos permitam, inclusive, seguir lutando e resistindo, independente dos momentos de baixa e alta. E nós falamos com propriedade, porque nós enfrentamos uma pandemia. Está aqui as pessoas que colocaram máscara e foram fazer campanha Tem Gente com Fome porque estavam nos matando dentro de casa. Então, ter algo na Constituição é dizer, independente do governo de plantão, nós seguimos organizados enquanto movimento negro, porque nós queremos reeleger o presidente Lula,
mas nós queremos avançar em questões estruturais também. E é isso a PEC 27. E eu quero deixar aqui 3 compromissos do Movimento Negro Unificado, Orlando. Primeiro, é que no dia 13 de maio, a coordenação nacional do MNU estará em Brasília. E você pode contar com a gente se a PEC for ser votada para a gente ir lá para o Congresso Nacional. Segundo, nós vamos estar em Brasília, porque dos dias 15 a 17 é o nosso 20º Congresso Nacional. Vão ter 300 delegados e lideranças do MNU em todo o Brasil, e a nossa abertura na sexta-feira, no dia 15, é uma abertura do 20º Congresso Nacional do MNU, Lélia Gonzalez, contra o racismo, o sexismo e por reparação. E para nós é muito importante, Orlando, que você esteja lá na abertura, o Damião, o Douglas e o conjunto dos movimentos negros, porque esse é um eixo que a gente vai seguir organizados para enfrentar nessa semana, mas também para a implementação da PEC. Porque a gente espera muito que você vá lá contar que a gente aprovou e que agora a gente vai lutar para continuar avançando no Senado, na implementação. Então, esses são os 3 compromissos de luta do Movimento Negro Unificado. E o 4º compromisso é chamar o conjunto da esquerda brasileira para colocar a PEC 27 como uma pauta também de maio, para que a gente acabe com a escravidão moderna, que é a questão da escala 6x1, mas que apoie também, na sequência, a reparação histórica que os trabalhadores merecem, além de uma jornada de vida, também poderem, mais do que sobreviver, viver e bem viver. Obrigada. Obrigada, Simone. Agora eu passo para o Ailton Santos, da CONEM. Não veio? Ailton, tá por aí? Tô aqui sim. Cadê? Tô aqui. Aqui. Ai, moço, Tá. eu não te vi. Bom dia a Tá todos escondido. e a todas. Benção para os mais velhos, benção para os mais novos e um grande axé para nós aqui. Eu quero destacar aqui, até por conta dessa discussão, que eu sou professor doutor pela Faculdade de Saúde Pública da USP. E por que eu estou falando isso? Porque há muito tempo não existia dentro da USP um espaço negro. Não existiam muito negros, mesmo a gente sendo a 2ª população negra do mundo, só perdendo para a Nigéria. Eu trago esse momento por quê? Porque muitas vezes, no meu conjunto de formação universitária, que foi a PUC e a USP, eu me sentia muitas vezes sozinho, porque eu não via lá nem meus irmãos e nem minhas irmãs. No entanto, vindo num dia como hoje aqui, vendo várias lideranças, destacando aqui o Orlando, pelos parlamentares, eu me sinto extremamente fortalecido, não só pelas lideranças mais antigas, como eu vejo também o caso aqui do Milton, do Douglas, que é uma liderança nova, mas vejo muitas outras caras aqui, que eu tenho certeza que com essa nossa luta, vocês vão sair mais fortalecidos daqui. No entanto, eu não posso deixar de observar. Hoje não estamos aqui apenas para lembrar. Estamos aqui também para cobrar. A reparação no Brasil não é um gesto simbólico. É uma dívida histórica, concreta, construída a partir de todas as mazelas sobre séculos de escravidão, exclusão e violência institucional. Não há democracia real enquanto essa conta seguir em aberto. O movimento negro nunca pediu favor. Ele sempre exigiu justiça. E justiça significa políticas públicas estruturais, acesso à terra, acesso à educação, acesso à saúde, à renda, à memória e ao poder. Reparação é reconhecer que o racismo organiza a nossa sociedade. Mais uma vez, nós temos que reconhecer que o racismo, historicamente, organizou as estruturas de poder desse país. E é combatendo ele. E, portanto, enfrentá-lo exige decisão política, investimento e coragem. Não aceitamos diagnóstico sem ação. Não aceitamos mais promessa sem orçamento. Não aceitamos mais inclusão sem poder. O Brasil será justo quando, de fato, for antirracista. E isso começa agora. Reparação já. Obrigado, pessoal. Obrigada, Ailton. Vou falar mais algumas presenças aqui. A Camila Barbosa Sabino, da Conecta Direitos Humanos. Não tinha visto a cá por aí. O Milton Barbosa, do Movimento Negro Unificado. Nunca é demais te saudar, Milton. Então vão ser vários momentos aqui, tá? O Rafael Costa Brandão, da ONG Magnífica. É isso?
O Alexandre, do mandato do vereador João Ananias. A Maura Maria da Silva, do Sindicato dos Especialistas em Educação do Ensino Municipal. Obrigada. E agora eu passo a palavra para a Débora Dias, da Uneafro. Boa tarde. Eu acho que é boa tarde, né? Primeiro eu queria começar dizendo que eu não tenho dúvida que os nossos ancestrais estão muito felizes com esse momento aqui. Falar de reparação é essencialmente falar de uma política de vida para o nosso povo. Então, eu saúdo os meus mais velhos, os mais novos, os meus iguais, mas eu reverencio, nesse momento, a nossa ancestralidade, que eu não tenho dúvida que também celebra com nós esse momento histórico. O tema da reparação, ele pode parecer, inclusive, para algumas pessoas, um tema muito novo, um tema que surgiu muito recentemente. Mas basta vocês escutarem todas as coisas que foram ditas pelos nossos parlamentares e pelos meus companheiros aqui do movimento, o qual eu saúdo, que a reparação sempre foi a estratégia objetiva do movimento negro. E na Uneafro Brasil, que é a rede com muito orgulho, fui aluna, depois me tornei educadora, hoje sou coordenadora de núcleo e sigo construindo a articulação política desse movimento, fez e faz esse processo diariamente. Inclusive, eu não poderia saudá-lo sem também saudar a militância assídua da Uneafro Brasil, que exatamente nesse momento está nos cursinhos com os mais de 40 núcleos espalhados, neste momento, fortalecendo a nossa juventude, para poder fazer com que eles possam não só ingressar na universidade, mas também lutar por uma política de direitos. Então, eu saúdo aos professores, os coordenadores, os militantes da Uneafro Brasil, que cumprem uma tarefa árdua de reparar na prática. Então, companheiro deputado, saúdo essa força e essa iniciativa, né, de construir a PEC, e também digo que é fundamental que a gente não esqueça do porquê que a gente está falando da PEC, por que ela é tão necessária. Eu preciso relembrar para vocês casos muito recentes e que o processo de violência estão acontecendo nesse exato momento. Há algumas semanas atrás, completou 10 anos da morte da Luana Barbosa, sapatona, preta, de quebrada, e que foi brutalmente assassinada pela violência do Estado, e depois de 10 anos, o julgamento final do seu processo só vai ser o ano que vem. No começo do ano que vem. A gente não pode esquecer do que está acontecendo exatamente neste momento com a Sônia, né? Pensando no movimento Sônia Livre, que o seu algoz escravizador é tutor de Sônia neste momento. Então, neste momento que nós estamos aqui discutindo sobre a PEC da reparação, uma mulher negra com deficiência ainda está sob a tutela do seu escravizador. É neste lugar que uma PEC da reparação se faz necessária, porque está diretamente ligada a como o nosso povo vai acessar de maneira de qualidade as políticas públicas. É inegável os avanços que a gente vivenciou até este momento. Inegável. No entanto, a PEC ela é a concretização real de pensar mudanças estruturais, que vai além só do simbólico, que vai além só da discussão política nos espaços que a gente está. É mudança real na vida do nosso povo, que é o que ainda mais sofre com a ausência de políticas públicas, e, na verdade, a intervenção do Estado é nos matar. Então, outro lugar que já até vou encerrando o meu processo, é a gente, todo mundo aqui, a Uneafro é um movimento de educação popular. Todo mundo que está aqui vai ter que ser chamado, para além dos nossos parlamentares, para um processo de educação popular, de conversar com o nosso povo, que não estão nos nossos ciclos, mas que são os nossos vizinhos, que são os nossos amigos, que são os nossos parentes, sobre o que significa a PEC da reparação. Porque, ao mesmo tempo que a gente está celebrando aqui uma vitória significativa, que é o avanço da PEC, que é a gente consolidar esse processo, saiba que a reação do outro lado também será drástica. Saiba que a fake news, o ataque objetivo à população negra, a essa discussão também vai ser tão forte quanto. Então, será nossa tarefa, além, como eu disse, dos parlamentares, dialogar objetivamente com o nosso povo sobre o que significa a PEC da reparação. O nosso povo precisa saber como isso vai atingir de maneira concreta a vida deles. Porque, sem isso,
a gente vai continuar também sendo tomado pelas fake news, pelos red pills e todo o discurso de ódio contra a população negra e de, na verdade, normalização da violência contra a população negra. Então, acho que é fundamental que a gente saia, não só os nossos parlamentares comprometidos, mas a gente, enquanto movimento negro, povo de luta, a dialogar diariamente com os nossos, para que eles saibam o que significa a PEC da reparação, para que a gente consiga dar a devida importância, mas, principalmente, que a gente consiga estar forte para as narrativas que virão sobre a PEC. A gente já sofre um ataque diário. E eu não poderia deixar de saudar a minha companheira Lene Blu, que é a minha mais velha, a minha diva maravilhosa, e que me acompanha em um outro espaço fundamental, que é a militância de mulheres lésbicas, que sempre tem nos lembrado que os nossos ancestrais, eles não são só os desencarnados, mas são os que estão aqui em vida. Então, a PEC da reparação, para além desse esperançar para a juventude, não pode esquecer dos nossos mais velhos, dos nossos idosos, porque eles também estão aqui, vivos, trilharam aí todo o caminho para a gente atravessar. No entanto, não dá para falar como ancestral, mas sim como que a gente vai construir políticas concretas de fortalecimento da nossa idosidade. Eu agradeço, digo aqui que a Uniafro Brasil, nos seus 17 anos, continua e é comprometida com a vida do nosso povo, com a vida das nossas juventudes, não só colocando na universidade, com mais de 1.000 estudantes aprovados ao longo desse tempo, mas também nessa luta diária, na disputa de mente, na disputa de narrativa, que é tão necessária dentro das nossas quebradas. Muito obrigada, que a gente siga tendo uma ótima audiência. Obrigada, Débora. Agora eu passo a palavra para a Jessi Daiane, do MST. Bom dia, companheiras e companheiros. Bom dia. Bom dia a todo mundo aqui da mesa. Bom dia. Com força? Gente, que emocionante já. Meus olhos, a gente teve lágrimas várias vezes aqui hoje, ao longo da manhã, pela força, pela energia, pela unidade, por ver quanta gente que lutou antes de nós, né, e fizeram a gente chegar até aqui, mas ver o quanto que a gente ainda tem a lutar, mas que tem muita gente guerreira nos territórios, no movimento negro, no movimento sem terra, no movimento sem teto, no movimento de juventude, na luta para que a gente consiga dar mais passos e deixar um legado para as próximas gerações. Como já foi muito falado aqui ao longo do dia de hoje, a falsa abolição ela não só negou direitos, né, à nossa população negra, mas ela também violentou, criminalizou o seu jeito de ser e de existir. E essa naturalização da violência que a gente vê nos dias de hoje, cotidianamente, nos assassinatos da juventude negra nas periferias, nada mais é do que produto desse processo histórico que nos violenta, que naturaliza o nosso corpo como um corpo para ser machucado, como um corpo para ser executado. E a PEC da reparação, ela vem como um farol para que a gente consiga avançar em conquistas históricas que tanto lutamos, como o Ju colocou aqui no começo, como, por exemplo, a luta pela reforma agrária, que nada mais é do que reparação da negação à terra, né, depois do processo da abolição. Ela é uma oportunidade. Ela é uma oportunidade da gente consolidar a democracia no Brasil, porque não há democracia se a maior parte da população brasileira é violentada, é excluída, é marginalizada. Não há desenvolvimento nacional se a gente tem a maior parte da população brasileira sendo excluída, marginalizada e violentada. A gente está falando aqui sobre consolidação de uma democracia real. A gente está falando sobre a consolidação, a possibilidade do nosso país ter um desenvolvimento nacional que produza riquezas e consiga garantir o bem-estar para toda a população brasileira. Toda a população brasileira. A PEC da reparação é a possibilidade de garantir bem-estar para todo o povo brasileiro, porque é garantir que o nosso povo negro esteja produzindo cultura, esteja produzindo na economia, esteja na educação, esteja no trabalho formal, esteja no trabalho com direitos. É garantir a nossa dignidade e é garantir a nossa vida. E por isso que essa é uma luta do povo sem terra,
Por isso que essa é a luta do povo sem teto, é uma luta da juventude negra, é uma luta das mães que choram a morte dos seus filhos, é uma luta do jovem que está na batalha de rima, é uma luta de todos nós pela vida, pela dignidade, mas, sobretudo, para construir um Brasil que seja nosso. Chega, já foram muitos anos, é muito tempo, não há mais, não tem mais tempo para esperar. É urgente. Queria parabenizar Orlando, que toda hora esse homem aparece com uma grande proposta. É um guerreiro, é uma inspiração, e que faz um trabalho incrível como deputado federal. Não é uma surpresa para nós a gente ter uma grande proposta dessa, como o Orlando como relator. Douglas, também queria te cumprimentar com essa nossa grande inspiração de luta. E dizer, meu povo, que só é possível a gente dar passos e a gente conquistar o Brasil que tanto sonhamos se nós estivermos mobilizados e em luta. Nada nunca foi dado de graça para a gente, sempre foi muito fruto de luta, mobilização e de sangue. Foi muito sangue derramado para que a gente esteja hoje aqui. Então, que a gente siga a luta do nosso povo e que a gente consiga avançar em mais esse passo, que é garantir a PEC da reparação e garantir um fundo. Porque não adianta a gente dizer que vai ter política se a gente não disser de onde vem o dinheiro. Tem que ter recurso para que a gente consiga ter política pública que chegue no nosso povo negro. E por isso que essa PEC ela é um salto importante em relação a tudo que a gente conquistou até os dias atuais. Porque ela, além de avançar na política, ela também diz, tem dinheiro, quanto vai ter de dinheiro e de onde que vem esse dinheiro para que a gente consiga, de fato, avançar na dignidade para a população negra do nosso país. E, meu povo, vou fazer uma coisa muito feia que eu não gosto, que é de falar isso aí, mas hoje, lá no Elza Soares, inclusive, quero convidar todo mundo, a gente tá tendo feijão de Ogum, estamos recebendo os povos de terreiro, está tendo uma mesa de debate lá agora, nesse momento, inclusive, com os povos de terreiro, e vai ter o feijão de Ogum. Então, assim, sintam-se convidados e convidadas para ir almoçar lá. Tomamos um café aqui, e agora todo mundo está convidado para almoçar lá no Elza Soares, Espaço Cultural, na Eduardo Prado. Simbora, meu povo. Obrigada, Jessi. Agora eu vou passar para o Rafa Moreira, do Movimento Negro Evangélico. Tô no cantinho. Acho que eu vou ficar sentado, senão eu vou cair, gente. Tudo bem para vocês? Pode. Bom dia a todos e todas. Desde quando eu cheguei aqui, me senti muito emocionado pelas trocas e algumas conversas que eu vou pegando assim à beira de ouvido. E uma delas era uma conversa a respeito do espaço que a gente chegou, né? E entender a manifestação desse território antes da gente pisar nele. Uma terra que eu considero sagrada, que está sob os cuidados da nossa querida Carmen Silva, e ela dizia dentro do espaço, falando, essa árvore aqui, quando eu cheguei, ela já estava aqui. E a gente está cuidando desse espaço, está melhorando a nossa horta, fazendo algo que parece até impossível, falando de uma capital, de uma metrópole como São Paulo. Então, chego nesse lugar com muito respeito, com muito cuidado, com muito carinho, e entendendo que os espaços são sagrados. Queria saudar também esse lugar, essa ocupação de 9 de julho, como esse lembrete físico da nossa atuação, porque tudo que a gente está fazendo é ocupar espaço para poder existir. Então, quando nós nos reunimos aqui, com toda essa coletividade, nós estamos fazendo esse gesto mais do que simbólico. Nós estamos ocupando espaço e tentando recuperar tudo aquilo que foi nos tirado ao longo da história. Os meus cumprimentos ao Orlando Silva, ao Damião. Eu queria também estender, não só para o Douglas Belchior, nessa parceria, mas também lembrar que vi algumas pessoas aqui. Larissa Camargo, Zezé Menezes, da Marcha das Mulheres Negras. Não fui aí, preciso buscar sua bênção. Zezé Menezes, uma honra te ver. Quero também dizer... Essa mesa é muito simbólica, muito representativa. Eu acho que vocês podem perceber o que eu estou emocionado de poder trocar com essas pessoas. Preciso me apresentar, sou Rafa Moreira, eu estou aqui em nome do Movimento Negro Evangélico, sou pastor de uma comunidade local e tenho o desafio
né, de trazer uma conversa, uma narrativa de um dos públicos mais difíceis do nosso tempo. E quero também chamar a atenção para vocês que o grupo evangélico no Brasil, embora seja muito complexo e difícil na sua narrativa, e tem sido pautado sobre um grupo extremista, né, uma narrativa extremista, ele homogeneamente é feito por pessoas negras. As igrejas evangélicas de bairro, não essas de LED que você vê na televisão, elas são compostas por pessoas negras, principalmente por mulheres negras. E são elas que cuidam da comunidade, são elas que constroem, elas que fazem o trabalho, todo o exercício cotidiano para levantar aquelas comunidades e entregar para a sua sociedade aquilo que está sobre o apelo. O movimento negro evangélico vem pautando essa conversa, vem trabalhando para denunciar o pecado do racismo dentro dessas comunidades, e nós estamos voltando agora da ONU dentro dessa construção, e acredito que essa resposta, né, que nós tivemos em Genebra vai ser uma resposta positiva no nosso tempo presente. Acredito e sonho com essa possibilidade de avanço em todas as esferas da nossa sociedade. Obrigado por me ouvir. Opa, obrigada, Rafa. Agora eu queria chamar a Zezé Menezes para compor a mesa da Marcha das Mulheres Negras. Por favor, vem aqui sentar com a gente. A gente se ajeita aqui na nossa organização da mesa. Vou passar agora para o Nuno Coelho, que é das agentes da Pastoral Negros, né? Acabei falando associação porque estava só a sigla aqui para mim, e aí eu coloquei associação, então peço desculpas publicamente, viu? Mas é agente de pastorais negros. Obrigada, viu, Nuno? Obrigado, Ju. Bom dia. Bom dia a todos e todos. Dizer da alegria de estar aqui, de compor essa conformação do movimento negro brasileiro. Os APNs é uma das entidades na esteira do MNU e está na base aí de uma das mais antigas do movimento negro brasileiro. 43 anos de existência, construindo pautas, construindo ações, articulando, fazendo incidências, desde um período muito duro do Brasil, lá na década dos anos 80, né? Onde a gente juntava forças dentro das comunidades eclesiais de base para fazer a luta e as incidências aonde tinha espaços de abertura para esses diálogos, né? Então, os APNs não nasceu para fazer uma luta na igreja, e naquele momento a Igreja Católica como centro das comunidades de base, mas para juntar forças de igrejas, forças de comunidades cristãs, para fazer essa incidência. Depois nós fizemos opção de ser uma organização do movimento negro, um conjunto histórico do movimento social negro. Estamos aqui até hoje, né? Dizer que nós temos um compromisso com essa causa, um compromisso com essa luta, também em outros espaços de poder. Eu próprio atuo na assessoria do deputado federal Vicentinho. Então, esta pauta, foi dito aqui pelo Orlando, é uma pauta muito cara a nós no mandato do deputado federal, porque ele foi um dos que apresentou uma política parecida com essa, uma proposta parecida com essa da PEC 27. Né? E aí tem que dizer, né, ao longo desses últimos 3 anos, ninguém disse nos debates públicos, mas é importante a gente dizer para referenciar o ano que nós estamos vivendo nesse momento. Dos 4... Tá, ele vai trocar a bateria daquele. Nós temos, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, o Estado de São Paulo tem 70 cadeiras. 70 deputados e deputadas do Estado de São Paulo lá representados. Destes 70, os únicos 4 deputados parlamentares negros eleitos na última legislatura foram deputados suplentes. Orlando Silva,
Vicentinho, o Alfredinho, né? Todos deputados suplentes. Por longo período, nós só tínhamos 2. Numa bancada de 70, só tínhamos 2, Orlando e Vicente. Na última eleição, essa bancada subiu para 3 suplentes, e os 3 suplentes só subiram, só ocuparam o mandato, porque o deputado Lula, o presidente Lula chamou 3 deputados federais para assumir ministérios. Por isso que eles são deputados. O Vicente entregou agora, dia 4 de abril, entregou o seu mandato. Então, ele está fora da Câmara Federal nesse momento, né? Os outros 2 só vão permanecer porque os ministros, deputados eleitos, permaneceram no mandato de ministro, quiseram permanecer no mandato de ministro e encerrar, portanto, a legislação. Então, isso é muito sério, né? Acho que foi o Douglas que citou aqui, dizer que nós não queremos ninguém falando por nós ou assumindo pautas nossas por nós. Nós queremos que os nossos façam isso. Esse ano é um ano importante para a gente refletir. 70 deputados, o maior estado, a maior cadeia eleitoral do país, os nossos poucos parlamentares são suplentes. É uma situação que a gente precisa refletir. Uma outra questão... Tem 1 minuto, é isso? Então, esse 1 minuto eu quero dizer 2 coisas que dizem muito respeito a esse tema de reparação. No Brasil, nós temos, já foi aqui citado, uma grande referência nacional que trata afinco com esse tema, que é o Iedo Ferreira. E o Iedo, no livro que ele escreve sobre reparação, ele cita temas fundamentais e importantes que mexem com a Constituição Federal para que essa reparação aconteça de fato e de direito, né? Que é mudança de vidas, é transformação de políticas em direitos públicos estruturantes para a vida da população. Esse tema da reparação está sendo discutido muito no âmbito do tema da reparação pecuniária. É fundamental, é necessário, é importante ter esses bilhões todos para bancar a nossa luta, constituir a nossa ação afirmativa no Brasil. É fundamental, é importante isso, né? Lá no Conselho Nacional, lá no Conselho Nacional de Igualdade Racial, nós estamos discutindo exatamente esse tema que o Douglas trouxe, que o STF pautou o Estado brasileiro, né? Agora, em maio, nós estamos chamando os presidentes dos conselhos estadual e de capitais para discutir essa PEC e fundar o Fórum Nacional de Presidentes de Conselhos para dar conta de uma conformação muito mais estruturante no âmbito da ação do poder público e da sociedade civil, por meio daqueles e aquelas que têm o papel de fazer o controle social dessas políticas, que são os conselhos de participação social, justamente para que o Brasil não perca essa onda, não perca esse momento que nós estamos tendo agora, tão fundamental para a estruturação dessas políticas de forma mais estruturante. Para encerrar, dizer uma coisa muito importante para nós, que eu acho que, para além da reparação pecuniária, ela também passa por uma reparação muito mais moral, uma reparação muito mais moral e histórica. Anos atrás, o Brasil foi homenageado pelo Senegal. Nós somos lá, uma grande delegação. Visitar a ilha de Gorée tem para nós um sentido simbólico, político, histórico e de transformação da nossa militância que vocês não têm noção. Pisar aquele lugar, olhar aquela porta e perceber todo o processo histórico que aconteceu ali, transforma essa reparação para nós aqui no Brasil numa reparação moral. Vocês foram a Gana, Douglas. Eu fui lá há 2 anos atrás. Visitei, fiquei 1 semana num lugar chamado Porto de Elmina. Do Porto de Elmina, em Gana, partiu o último navio negreiro para as Américas.
aquele ambiente, deputado, aquele lugar, aquela sensação de perceber todo o processo de preparação do nosso povo antes de entrar dentro do navio, meses, naquele lugar, naquela situação. As senzalas aqui no Brasil, gente, é um hotel 5 estrelas perante aquele lugar que eles ficaram na preparação para vir para cá. Essa reparação, muito mais do que pecuniária, nós do movimento social negro temos que dizer que é uma reparação moral pelo Estado brasileiro ter permitido que isso acontecesse. É impossível conceber que uma mente humana pudesse preparar pessoas humanas daquela forma, naquelas condições, para poder atravessar o Atlântico e fazer o que fizeram aqui. Nós, movimento negros, temos hoje uma luta histórica de fazer o Estado brasileiro cumprir um crédito. Nós temos que dar um crédito ao Estado brasileiro deles cumprirem uma reparação moral com o nosso povo, com a nossa ancestralidade, com a nossa gente, para que isso jamais volte a acontecer nesse mundo, né? Eu tenho certeza absoluta, que aonde quer que estejam, os nossos ancestrais estão nos impulsionando a garantir que essa reparação aconteça nesse ano histórico, pela caneta, pelo voto dos nossos parlamentares, mas, sobretudo, pela caneta do presidente Lula, como ele fez com o Estatuto da Igualdade Racial. Um axé para nós, muita força e muita coragem. Obrigada, Nuno. Agora eu vou passar a palavra. Antes, eu vou só registrar mais umas presenças que tem. Que bom, tem bastante gente aqui. Só registrar que, quando eu disse Sintratel, é Sindicato dos Trabalhadores de Telemarketing de São Paulo e Grande São Paulo. Então, registrar a presença desse importante sindicato aqui com a gente. Também do Cosme Nascimento, da CONEM, dos Cadernos Negros, né, de literatura afro-brasileira. O Cauê, que é do Congresso Nacional Afro-Brasileiro. A organização Memórias do Carandiru não deixou aqui o nome da representação, mas espaço importante aí, também de luta do movimento. Maria Leonor da Silva Orlando, também presente aqui. A Karina Miranda, da Frente Leadé. O Pedro Paulo, que é do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Paula Romualdo, eu acho, Instituto Afro Amparo e Saúde. Rafaela Reis, da Rede Feminista de Juristas. A Amanda, do mandato da deputada estadual Tainá Faria. O José Adão, do MNU. O Cato Félix, da Bienafro, do Livro. Gostei, hein, gente? Obrigada a presença de todos e todas aqui. Bom, vou passar agora, então, para Camila Torres, da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Bom dia a todas as pessoas. Boa tarde, né, gente? Já passou, já dá uma. Boa tarde a todas as pessoas. Eu vou começar com a minha audiodescrição, para caso haja alguma pessoa aqui cega ou de baixa visão, possa saber quem está falando. Eu sou a Camila, uma mulher negra de pele escura, cabelos crespos, hoje presos numa trança, estou com uma camisa bege, uma calça verde, estava aqui sentada ao lado desses queridos companheiros e companheiras. Eu vou dizer para vocês que eu preparei uma folha com algumas anotações, porque eu imaginei que eu poderia me perder, e eu não quero exceder o tempo. Vou aproveitar para saudar a mesa na pessoa da querida Juliana Borges, mas também quero estender os agradecimentos pela oportunidade da Comissão de Direitos Humanos estar aqui, ao querido Orlando. Vou saudar nossos mais velhos na pessoa da Leni Blum, maravilhosa. E quero também agradecer a Márvia, que trabalha com a gente lá na Comissão de Direitos Humanos, por essa oportunidade aqui.
Bom, gente, a Comissão de Direitos Humanos ela trabalha para tentar promover direitos humanos no âmbito geral. Então, nosso trabalho não é só dentro da OAB, a gente tem um trabalho de campo, a gente está nos espaços, na favela do Moinho, enfim, em todos os lugares onde a comissão é chamada e que a gente considera que é importante. E é também um espaço de enfrentamento dentro da OAB, de nós, pessoas negras, nos fazermos presentes e da gente trazer a importância dessas pautas. E, pensando nisso, a gente levou, ano passado, o deputado Orlando esteve lá para falar com a gente sobre a questão da PEC da reparação e para explicar, porque, como alguém falou aqui, é muito importante que a gente divulgue, acho que foi o próprio Orlando que falou, que a gente divulgue o que significa a PEC, quais são os movimentos e as importâncias, né? O que acontece se a gente aprovar a PEC. E essa foi a nossa intenção. E aí, como alguém falou aqui, a ideia de um fundo de reparação ela já existia lá atrás, no momento da Constituição de 88. Isso me fez pensar como que a gente tem um movimento cíclico, né? Essa dinâmica de Sankofa. Então, a gente está sempre caminhando e dando passos. Muitas vezes, o nosso olhar talvez não vai alcançar o que vai significar esse fundo para as próximas gerações, mas é nosso objetivo e é nosso desejo, e acho que de cada pessoa que está aqui, tentar fazer com que isso se construa um pouco mais a cada dia. E aí, quando a gente está falando dessa dinâmica da PEC, o meu primeiro rompante foi pensar nessa questão de que a gente quer viver e que a gente quer sobreviver. Mas, acima de tudo, a PEC traz uma questão que eu acho que é central, da gente pensar nas omissões estruturais, no tempo da gente olhar que o nosso olhar precisa estar voltado para os alicerces do Estado. E aí eu vejo isso através de 3 R's, né? A gente falou do reconhecimento, foi trazido aqui a importância de Durban, do reconhecimento da maior violação de direitos humanos da história, que foi a escravização. Mas é importante a gente também pensar na reorganização desse Estado. Então, não é simplesmente sobre dinheiro, a gente não está falando simplesmente sobre uma questão econômica, mas reorganização do Estado vai significar uma mudança profunda de prioridades no nosso orçamento, no orçamento do dinheiro público. E também um outro R, que é o de reconstrução, que a gente está falando de uma reconstrução integral de projetos de vida. No final do dia, as estruturas são pessoas, nós somos pessoas. Então, quando a gente está falando de PEC da reparação, a gente está falando da mudança na vida de cada pessoa que já está aqui e nas futuras gerações. Então, a gente está falando de um instrumento de justiça estrutural, né? Demorou, mas é importante a gente pensar. Indenizar, a gente não está falando só sobre indenizar o dano feito, mas principalmente sobre desconstruir a máquina que está moendo gente, que está moendo os nossos corpos. Acho que o principal objetivo é isso. A gente quer que isso pare. Não é só sobre dinheiro. A gente está falando sobre construir um novo olhar, uma nova dinâmica. Ainda que a gente não consiga destruir por completo essa estrutura que tem nos consumido, nosso objetivo é que a gente vá criando fissuras nelas. E, a cada dia, cada mais, a gente tem a oportunidade de falar sobre outros assuntos, além dos assuntos que a gente trouxe aqui da PEC, mas que daqui a 20, 30 anos a gente possa vislumbrar outras possibilidades, que a gente esteja reunido nesse espaço, que é um quilombo, para falar de arte, que a gente esteja reunido aqui para saudar nossas mais velhas, nossos mais velhos, para um bom samba, para uma feijoada, que a gente ainda tenha problemas, mas que a gente não esteja falando sobre sobrevivência. Que a nossa vida não se limite a falar todo dia sobre sobreviver, sobre existir, sobre resistir. Isso é importante, mas eu também quero falar sobre sorrir, eu também quero falar sobre olhar cada pessoa aqui no olho, quero saber de você, quero saber da sua vida. Eu acho que isso é tão importante, né? E, no fundo, a PEC, a gente está falando sobre isso. A vivência negra, a existência negra, ela também se conecta nisso, no olho, nas pessoas. Acho que todo mundo chegou aqui, saudou alguém, falou de alguém, porque é por isso a gente se constrói em quilombo, né? A nossa existência é... Eu vou concluir, eu juro que é a última frase. A nossa existência ela se faz de forma coletiva. Esse trabalho é o trabalho que a gente tenta exercer na Comissão de Direitos Humanos dessa forma, de forma horizontal, como a gente aprendeu com os nossos mais velhos. E a última coisa que eu vou falar é que, quando a Alessi Brandão falou aqui, eu me emocionei, porque eu lembrei dos domingos na casa da minha avó, porque era isso, era macarrão, frango assado, maionese, Alessi Brandão tocando, e aí, de uma certa forma, hoje eu pensei, eu estava sendo construída politicamente ali junto com a minha avó. Minha avó não estava falando para mim, pensa sobre isso, pensa sobre aquilo, mas ela estava ali ajudando a formar um pouco de quem eu sou hoje. E é isso, eu queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui, reforçar que a Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo está à disposição e a gente vai continuar somando em outros espaços, nesse e em todos os outros possíveis. Obrigada. Obrigada, Camila. E agora eu passo
para a Natália Oliveira, da Iniciativa Negra para uma Nova Política sobre Drogas. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Queria saudar, primeira coisa, o lugar que nos recebe, a Ocupação 9 de Julho, a dona Carmen como representante desse movimento. Queria saudar o esforço do mandato do deputado de ter nos procurado para ajudar a mobilizar nessa PEC. Queria saudar mesmo, em nome da minha companheira de trabalho também, de luta, de amizade, de muitos anos, a Juliana Borges, e todos os meus companheiros e minhas companheiras. E eu vou me ater a alguns pontos que eu acabei pegando na fala do Orlando, em especial porque isso dialoga com a nossa história, né? Então, o deputado ele fala sobre o princípio da transversalidade. A Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, ela é uma organização que, na sua essência, quando nasce, ela já desloca, né, o debate racial para um lugar onde não estava, para a política de drogas, porque a gente sempre compreendeu que a transversalidade deve ser o princípio que rege todas as políticas. Porque, quando a gente começou a entender o tanto de corpos que caíam em nome da proibição das drogas, o tanto de famílias que eram presas, a gente começou a entender que isso era necessário uma economia. E a gente queria entender como que a economia do Estado estava girada e destinada para o nosso assassinato, para o genocídio do povo negro, para construir uma perspectiva de segurança pública que não nos deixa seguro, que, pelo contrário, violenta a população negra e as favelas. E a gente entendeu, deputado, que parte disso é financiado por um fundo nacional, o Fundo Nacional de Drogas. Então, a gente, lá atrás, desde, né, antes deste governo, a gente teve uma ideia. A gente pensou assim, e se a gente mudasse a gramática da política nacional de drogas para que ela esteja alinhada à garantia de direitos daqueles que ela mais exclui? E nós fizemos essa luta, nós mudamos. Se entrar no site da Senad hoje, a política nacional de drogas, né, ela vai sendo o tempo todo revista. Um dos pontos é ela estar alinhada a mitigar as violências geradas pela atual política de drogas. E por que a gente faz isso? Quando a gente tensiona para isso, isso ajuda para que a destinação do Fundo Nacional de Drogas ele possa servir para financiar também o modelo de segurança pública que esse conjunto de atores defende. Porque nós, apesar de ter o nome drogas no nome, a gente costuma dizer que a gente fala muito pouco sobre drogas. A gente fala sobre a necessidade de mudar o paradigma sobre isso, para que nós não sejamos mais violentados por conta da política de drogas. Então, quando a gente defende o redirecionamento do Fundo Nacional de Drogas, e, aos poucos, nesse governo que nós ajudamos a eleger, isso vai se conformando, a gente está dizendo que a gente defende um fundo direcionado para uma segurança pública que o nosso povo sabe fazer. Porque a gente diz que o combate às drogas, o combate ao crime, ele vai acontecer quando a gente tiver mais terreiro, que sempre cuidou do nosso povo fortalecido e não terreiro violentado, quando a gente tiver mais cursinhos ajudando o nosso povo a entrar na periferia, quando a gente tiver mais espaços culturais que não esvaziam o sentido do samba e sim coloca politicamente o samba na sua centralidade como um grande salvaguarda de toda a luta e memória e resistência do povo negro. A gente acha que pensar a memória é uma coisa importante, mas não adianta pensar a memória só dos que passaram para a gente construir como heróis, se nós não pudermos ficar nos territórios onde a gente pauta que existem territórios negros históricos, como é o caso do Bexiga, como é o caso da Barra Funda, como é o caso de Campos Elíseos. Então, a gente tem entendido que, com muita insistência e com muita união, porque a Iniciativa Negra ela não ajudou a consolidar essa opinião sozinha, apesar de ser a primeira organização negra, o que a gente foi fazer é justamente chamar os nossos e as nossas. Então, é claro que o nosso fundo, né, que estamos pautando para a PEC da reparação, que vai ser aprovado, ele vai ser aprovado, e é importante, a gente segue, né, pressionando para que outros lugares que já podem fazer isso ajudem a financiar nossas políticas. E por que eu digo isso? Porque aqueles setores que não querem isso que a gente está pautando aqui, eles estão lá no governo que a gente ajuda a construir,
disputando esse recurso. E se nós nos entendemos enquanto campo político que ajudou a eleger esse governo, a eleger, a construir esse governo, nós precisamos ir lá no Conselho Nacional de Drogas e entender como é que está a discussão do fundo. Nós precisamos ir lá no Ministério da Justiça e entender por que esse fundo ainda é utilizado majoritariamente para a compra de arma, para a compra de viatura. Nós precisamos disputar a concepção desse governo de como os investimentos em política de drogas acontecem. E, assim, não é pouco. Não é pouco. É maior que o orçamento de muito ministério. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Nath. E agora eu vou passar para a Zezé Menezes, da Marcha das Mulheres Negras. Bom, primeiro eu quero agradecer muito, estou muito emocionada, muito honrada. Essa audiência pública é um momento histórico para o movimento negro. Sou a Zezé Menezes, eu sou ativista do movimento negro, estou aqui com muitas companheiras da marcha, a Ana Paula está aí, Yara, a companheira Lene, a Joyce. Temos companheiras que residem nesse território. Quero saudar esse território e quero saudar essa mesa e, em especial, saudar a memória da nossa companheira Sandra Campos, que partiu recentemente, né? Então, que a gente pense... o que nos chama muita atenção, né? Eu estava conversando ainda há pouco com o companheiro Mário Sérgio, que é o nosso companheiro lá da Maria Curso, da comunidade Maria Curso, um espaço importantíssimo na Leste, e a gente discutindo, conversando sobre a expectativa de vida da população negra, por que é tão baixa. E a Lene, que é uma referência nossa e discute muito idosidade, por que nós vivemos muito? E eu quero discordar de um companheiro que falou, olha, né, morrem mais pretos porque, afinal de contas, a polícia chega e tem muito mais preto nas quebradas. São mais de 6.000 mortes por ano pelas mãos da polícia. Cerca de 30% das mortes violentas nesse país é causada pela polícia, por um mecanismo de violações e de violência contra a população negra, contra a diáspora africana. E aí, quando a gente fala em reparações, a gente tem que lembrar que, no mês passado, passou nas Nações Unidas, e aí eu quero chamar muita atenção para quem ignora a importância das Nações Unidas, que é um espaço de governança internacional, e que nós precisamos, a sociedade civil precisa estar lá, e deve estar lá, e muitas companheiras estão fazendo incidências importantes lá. A Coalizão Negra e muitas das suas organizações, como o Guelé 10, como o DEAFRO, como o MNE, esteve lá e fez incidências importantes para denunciar, e mais que isso, nós somos da diáspora africana. Nós não conseguimos ainda um status de cidadania nesse país, mas nós não podemos esquecer que o negro e a negra, e as crianças, e as meninas, e as mulheres negras passam nesse país, é o que passam na Colômbia, é o que passam nos Estados Unidos, é o que passa em toda essa diáspora. Então, não é uma discussão menor. E é muito importante que o movimento negro, social negra, compreenda isso, para fortalecer, e não para virar, às vezes, e falar, ai, gente, vocês vão para lá, não tem importância sim. Porque a denúncia da violência policial ela é feita por nós, naqueles espaços. E não é só no Fórum Permanente de Afrodescendentes. A ONU tem mecanismos, e que todos esses mecanismos atravessam a questão racial. A questão racial, a racialidade, o crime hediondo da escravização, que hoje é considerado, sim, foi aprovado como um crime hediondo, ele foi aprovado, e o que ele significa? Ele significa que, a partir de 1500, você destruiu 2 continentes. A ganância da população europeia destruiu os povos, cometeu o genocídio em 2 continentes, em África e nas Américas. Isso não é uma questão menor. Quando a gente fala de reparação, portanto, a gente fala que o reflexo dessa destruição, desse genocídio, ele é presente, ele está aqui agora. E que se o fulano e a fulana, branca,
dona do agro e de tudo isso, se ele não fez isso, hoje ele é um beneficiário e ele sobrevive, e a fortuna deles e delas é graças a essa violação, a esse crime. Então, reparações é pouco, eles nos devem tudo, para nós, para os povos originários, e é isso. Então, a reparação, esse projeto de reparação, ele é importantíssimo, mas não podemos esquecer que a reparação atravessa todos os ministérios. Não é somente um ministério negro, né? Somente o de direitos humanos, ele está ligado também com a questão de orçamento de Estado. E aí, por último, eu quero falar que não é admissível, não tem justificativa para a morte, para o genocídio da nossa juventude, mas também de todo o povo preto. Eu perdi uma irmã há pouco tempo, há 2 meses, porque as mulheres negras não vivem acima de 60 anos. É muito limite, a gente sabe disso, está na nossa família. Então, em memória de Sandra, de todas as mulheres negras, e uma saudação a esse espaço. Muito obrigada. Obrigada, Zezé. Antes, só mais algumas presenças aqui, do Valdir Moura dos Santos, do Intecab, Quilombo Guaianazes, e também registrar... salva de palmas. E também registrar a passagem aqui da dona Débora Silva, do Movimento Independente Mães de Maio, que precisou ir embora por um falecimento que aconteceu, mas ela deixa aqui o abraço para o movimento e o apoio do Movimento Mães de Maio para a luta pela aprovação da PEC da reparação. E passo agora para o Sivaldo, do Instituto Negro Padre Batista. Eu vou ser sucinto. Boa tarde a todas e todos. Eu queria saudar aqui a mesa na figura daqui da minha amiga Camila Torres, né, que fez todo o esforço aqui de estar aqui. Saudar também alguns colegas que estão aqui na plateia também, a doutora Rosana Rufina, Rafaela Reis, a Roseli, Luzia Santana, nosso querido Douglas aqui. O Mário, que a Zezé falou, ele está muito escondidinho. Então, em nome da Colisão Negros por Direito, do qual fazemos parte, Mário Gueto Gover. Palmas, gente. Maravilhoso estar aqui. Deputado Orlando Silva. Trago aqui algumas reflexões. Primeira coisa, aqui sobre a sua PEC. Lei de Terras, 1850. Por que dessa reparação? É a lei que, após a Guerra do Paraguai, fez que todo esse latifúndio esteja na mão de poucos hoje. Ponto. É onde as pessoas que tinham posse foram expulsas. Lei de Terras. Essa lei, para mim, é uma das principais leis que mais excluiu o povo preto e pobre do Brasil. Outra lei aqui. Lei Áurea. Vocês já conhecem tudo, que não nos deu nada. É muito importante em relação ao que você está discutindo. Outra lei, decreto-lei. República, 1890, deputado, que é a lei da imigração, que proibia chegar neste país pessoas africanas e tirou das pessoas que foram escravizadas a mão de obra neste país, para reconstruir. Nós estamos falando de república. É muito importante nisso que o senhor está discutindo. Outra lei que eu vou trazer aqui, que é uma lei de 1968, a chamada Lei do Boi. Esta lei dava preferência para filhos de fazendeiros e agricultores para estudarem de graça em escolas federais. Essa lei durou até 1985, gente. Então, é uma lei de cotas, sim. É uma lei de cotas. Estou trazendo tudo isso, que é muito importante. Muitas coisas foram faladas aqui, mas importante tudo isso para a sua PEC, em relação a isso. Vou citar um exemplo aqui também. No dia 19 de novembro de 1993, um grupo de 12 pessoas do Núcleo de Consciência Negra da USP entraram no Maxud Plaza, almoçaram, gastaram, comeram, a conta deu $700. Esses jovens, essas pessoas saíram de lá sem pagar. Quando foi pagar, quando trouxeram a coisa, foi na conta de vocês brancos. Vocês que têm que pagar. Então, na verdade, aqui na Paulista, um hotel famoso, eles se dispersaram, essa coisa toda,
E ali foi criado o movimento Reparações. Reparações, que foi um movimento muito importante, e esteve na Marcha de Brasília, em 1995, na imortalidade dos Zumbis dos Palmares, 300 anos. Isso que eu queria dizer, e vou trazer aqui algumas preocupações propostas. Uma coisa que é muito importante, deputado Erlando Silva, eu não sei como está a questão da mídia. Aliás, a Deca Amarante estava aqui, esse aliado nosso, jornalista perseguido, já foi embora, viu, Douglas? Deixou um abraço. Tive com ele ali no fundo. Pessoa que nos apoia muito, principalmente na violência policial. Deputado Orlando Silva, uma coisa que é muito importante que eu acho aqui é o seguinte, questão da mídia, a mídia. É importante nós estarmos ligados na mídia. Ali Câmara foi o cara que desconstruiu todas as cotas na época, né? Criou até um livro lá da Rede Globo. Então é importante ver a questão da mídia. Penso nisso. Linguagem. Eu acho importantíssimo ter pessoas que a nossa população pobre da periferia faça isso. Ontem mesmo eu postei no meu status um vídeo, eu postei algumas coisas, minha foto e tal. Aí eu postei um vídeo do Douglas, muito explicativo, maravilhoso. 11h30 da noite, meu sobrinho me liga, de 15 anos, tio, eu falo, olha, tá o vídeo aqui, o vídeo do Douglas é muito explicativo. Tem que ser uma linguagem simples, tem que falar com o povão, gente. O momento é difícil. O povão, quando fala periferia, é importantíssimo. E o vídeo do Douglas é muito... Nós temos que fazer isso. Nós temos que falar, dialogar com o povão. É muito importante dialogar com o povão. Entendeu? No meu entendimento, deputado. Exemplo. Na época da pandemia, a Coalizão Negras por Direito, nós fizemos essa campanha contra a fome. Emicida foi no Serginho Grosman e ele falou da nossa campanha. Ele falou. Eu acho que é importante nós pensarmos nessa questão. Que logo, logo só vai surgir o Alicâmbio aí. Não tá nada fácil. Então é isso, gente, que eu queria dizer para vocês. É apenas umas sugestões para que nós possamos prosseguir. Nós estamos falando para militantes, pessoas, mas temos que falar para o povão. O que o meu sobrinho falou para mim foi muito assim de falar, tio, eu não estou entendendo nada, o que é PEC? Então, eu falei, olha o vídeo e depois o tio vai conversar mais com você. Finalizando, eu quero citar, finalizando agora, o maior advogado do mundo e do Brasil, Luiz Gama, que já falava em reparações e que já falava em tudo isso que nós estamos falando hoje. Em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável, mal de nascimento, ou estigma de um crime. Mas nossos críticos esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Reparação já! Obrigada, Silvaldo. Pessoal, nós estamos caminhando, mas eu quero fazer um acordo aqui com vocês. A gente está avançando na hora, tem o samba, tem almoço. Então, eu queria agora, a gente vai entrar numa outra fase de chamar as organizações para falar. Queria combinar com vocês 2 minutos de saudação. Eu sei que não é o ideal que a gente quer, mas para a gente manter o nosso auditório mobilizado, né? E para que a gente consiga garantir a escuta ativa de quem está falando. Então, queria pactuar isso agora. Vou começar a ficar no microfone, igual no movimento estudantil que eu era, e ficava conclua, companheiro. Mas é só para a gente poder garantir que quem está aqui inscrito possa falar, tá bom? Então, agora eu vou passar para a Lene Bru para fazer uma saudação aqui para a gente de 2 minutos, tá bom, Lene? É difícil falar isso para um mais velho, né? Só 2 minutos. Eu vou abrir mão da saudação, lógico, eu quebro o protocolo. Então, eu saldo coletivamente. E o que eu quero dizer é que é tão importante, deputado, esse momento, que nós temos 3 militantes que fundaram o MNU. Nós temos 3 fundadores do MNU aqui. Griot Adão, Griot Milton e eu. Isso não é pouca coisa. Isso representa a importância do tema. Porque o Milton falava de reparações, gente, nos anos 80. Isso não é novo para nós. E o que é importante falar, que tem que constar em reparações, gente? O Brasil não é um país seguro para o envelhecimento da população negra. Nós falamos muito em genocídio da juventude e não falamos do apagamento da idosidade.
Nós tivemos 3 falas, 3,5, que falaram sobre idosidade aqui. Débora Dias, Zezé e Leci já chegou falando disso. E por que isso é importante? Porque nós, mulheres negras, nós estamos em situação... 2 questões só. Saúde e vulnerabilidade previdenciária. 21% das mulheres, 21,2%, das mulheres negras idosas não têm acesso a benefício nenhum. Nem ao tal LOAS. Isso é sério para a idosidade de vocês, porque a gente já está velho mesmo, gente. As políticas públicas que a gente implantar nas reparações são para vocês. A questão da saúde. Anotem aí, Google, data 8, pesquisa chamada Velhices Periféricas. Essa pesquisa constata que as mulheres negras na periferia vivem sem saúde, sem educação, sem trabalho, sem comida, e morrem por isso. São 2 pesquisas importantes em relação à idosidade. Então, o que é importante a gente pensar nas reparações? Incluir idosidade na PEC das reparações. Ela não vai nos representar se a gente não tiver essa questão dos nossos velhos de quem virá, como legado de quem virá. Porque falar de ancestralidade e de reverência, como falou Débora Dias, só vale a pena se tiver políticas públicas para nós, para a nossa vida, em prol do nosso bem viver. É isso. Para variar, nossa mais velha dando aulas, hein? Ela deixou tempo aqui ainda de fala, tá bom? Obrigada. Bom, agora eu vou chamar aqui a Viviana Santiago, da Oxfam Brasil. Aí a gente passa o microfone aqui na frente. Oi, Viviana. Tem um sem fio para passar para ela aqui? Ah, estava carregando? Pode ser isso, da ponta. Obrigada. Oi, gente, bom dia. Eu sou Viviana Santiago. Eu venho em nome da Oxfam Brasil, que é uma organização que atua no enfrentamento às desigualdades. Mas eu também sou negra, sou mulher, sou nordestina, sou mãe solo e sou filha de uma mãe que morreu aos 46 anos de idade. Eu tenho 45 esse ano e eu quero viver bem muito. Eu quero viver mais do que minha mãe viveu. E é para isso que a gente precisa de reparação, para a gente poder conciliar a trajetória de quem veio antes, a trajetória de quem está agora e a trajetória de quem virá. Isso tem a ver com a economia, isso tem a ver com a gente pensar com a captura do orçamento público pelas emendas PIX. A gente tem um Estado que não consegue implementar política pública porque esse orçamento é roubado para poder fazer voto para quem está matando a gente. Eu adorei quem disse no começo que a gente precisa depositar o nosso antirracismo nas urnas. Então, em nome de uma organização, que é uma organização branca da sociedade civil, é necessário que agora a gente dialogue com mais gente. A gente já está convencida, convencido. Então, a gente precisa agora chamar a coerência das organizações brancas, gente que está fazendo modinha no TikTok, gente que está aí ficando famoso, se dizendo antirracista. A gente precisa chamar essa galera já. A gente precisa chamar um encontro agora de gente branca para discutir a PEC da reparação. Porque a gente sabe da nossa força, mas a gente sabe da resistência delas e deles. Então, a gente precisa agora, e eu me coloco, enquanto diretora da Oxfam Brasil, de um encontro das organizações da sociedade civil que se dizem, se pensam, gostam de se ver antirracistas para defender essa PEC. Obrigada. Obrigada, Viviana. Agora eu vou chamar a Rosana Rufino, da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. E pedir desculpa, porque eu vou ter que falar em cima do microfone quanto tempo falta, tá bom? Fica tranquila. Boa tarde a todas as pessoas. Vou também quebrar o protocolo, né? Essa data das pessoas já presentes de uma vez, mas se dá a nossa ancestralidade que celebra, com certeza, esse momento tão importante, né, deputado? Porque nós estamos prestes a um momento de ruptura de uma lógica que está posta, que é a aceitação do racismo pelo Estado brasileiro como uma escolha política. E a aprovação dessa PEC significa o rompimento dessa estrutura de desigualdade social e desigualdade racial que nos assola diariamente.
Então, eu estou aqui, né, para reafirmar o nosso compromisso enquanto Comissão de Igualdade Racial, mas também eu, enquanto mulher negra, pela justiça racial. E não existe justiça racial sem reparação. E reparação vai além do pedido de desculpas de qualquer país pelos anos de escravização. Vai além do reconhecimento do Estado brasileiro de que o racismo é estrutural. Não se faz reparação sem dinheiro. Não se faz revolução sem política pública com recurso orçamentário. E essa PEC vem para reafirmar a necessidade de que ela seja aprovada. Então, estejamos atentos e mobilizados, porque nunca nada nos foi dado de graça. E o racismo é uma tecnologia que se renova. Cada vez que a gente avança um passo, eles mudam a regra do jogo. Então, a PEC, o primeiro passo é aprovar essa PEC e depois garantir que ela seja aplicada com governança, com compromisso político, institucional, com fiscalização dos recursos, controle social dos movimentos sociais aqui representados e que ela tenha eficácia e efetividade. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Agora, vou passar a palavra para o Rian Alencar da UMES, da União Municipal dos Estudantes Secundaristas. Bom, como já apresentado, eu sou Alencar, diretor de Igualdade Racial pela UMES de São Paulo. E não tem como iniciar minha fala sem saudar essa grande mesa, uma mesa de luto, uma mesa de vitória. Saudar também a outra mesa que estava aqui presente. Mas antes de continuar a minha fala, a gente vê muitas pessoas aqui de militância, de luta, movimentos estudantis, movimentos de negritude, sempre muito presentes assim, para cada vez mais ter vitória no nosso âmbito como negritude, como povo negro, como povo brasileiro também. E a gente está vendo isso, está vendo cada vez mais agora por causa também da PEC da PEC da reparação. Estou um pouco nervosinho. Por causa da PEC da reparação. Eu vou pegar minha palhinha aqui. Que vemos mais, por causa da PEC da reparação, cada vez mais a gente diminuindo atrasos que a gente está tendo, que a gente teve durante todos os anos como povo negro. Muitos anos de educação defasada, cada vez mais anos de o povo negro cada vez mais ficando para trás. E, por causa da PEC da reparação, a gente está cada vez mais, se aprovada, claro, cada vez mais fazendo com que o povo negro cada vez mais tenha amplitude e cada vez mais tenha base para onde morar, para onde ter cultura, para onde ter saúde, para onde ter educação. Tudo isso é a base de um povo brasileiro, tudo isso é a base de um povo que se entende como gente. Então, para ter tudo isso, ainda mais na educação, que é onde eu estou muito presente nos dias a dias, basicamente tendo... A gente vê muito que na educação, por exemplo, não tem estrutura decente. Na educação, por exemplo, tem muita evasão do povo negro por causa do racismo muito presente na educação, muito presente dentro das escolas, muito presente num convívio onde não tem total estrutura decente para isso. Então, por causa da PEC da reparação, ter cada vez mais isso presente é muito importante como povo brasileiro, como povo negro, como estudante negro também. E só uma última coisinha, saudar também o deputado Orlando Silva, que está cada vez mais junto com os estudantes, cada vez mais junto com os movimentos estudantis, cada vez mais junto com os movimentos, para ter uma luta grande, como já teve antes, e ter uma luta cada vez maior a partir de agora. Muito obrigado. Eu vou pedir desculpa para o Alencar, porque eu já fui estudante do movimento estudantil e alguém falando conclua é horrível. Então, assim, desculpa. Desculpa, mas é o papel que a gente tem aqui na mesa. Então, vamos que vamos. Queria chamar agora o Jorginho Saracura, do SOS Racismo da Assembleia Legislativa de São Paulo. Precisou sair? Tá bem. Então, vou registrar a presença dele aqui. É sempre o SOS Racismo construindo a luta, sendo um instrumento importante para a gente no estado de São Paulo. Então, agora eu vou chamar a Júlia Monteiro, da União Paulista de Estudantes Secundaristas. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Júlia Monteiro, sou presidenta da União Paulista dos Estudantes Secundaristas e estudante da ETEC. Gostaria, primeiramente, de saudar essa mesa, a todos os movimentos negros que aqui se encontram e falar que hoje, aqui no estado de São Paulo, ser uma jovem negra não é fácil.
Eu estava conversando, inclusive, com a deputada, como é viver na Baixada Santista, que é de onde eu venho, onde a juventude é massacrada e tem as suas vidas ceifadas pela política e pela polícia militar do Tarcísio de Freitas. Hoje, o que a gente vê é um reflexo como se a juventude negra não devesse acessar os espaços que o movimento negro lutou tanto para conquistar. E, por isso, eu acho esses momentos aqui muito essenciais e importantes, primeiro, para a gente saudar os mais velhos que aqui presentes constroem a vanguarda do movimento negro, mas também saudar a presença da juventude. Hoje, falar sobre a PEC da reparação é falar sobre a educação no estado de São Paulo, é falar sobre a perspectiva de sonho, é falar sobre a nossa realidade aqui. Hoje, enquanto a gente está debatendo sobre a PEC, enquanto a gente está debatendo a história negra, existe uma massa da extrema-direita que quer tirar a Lei 10.639 da sala de aula, que obriga a gente a ter a história do povo negro aqui no nosso país. E eu queria dizer mais, só para terminar mesmo, que é muito importante esses espaços, a PEC da reparação. Vai ser um momento muito essencial para que a gente, de fato, consiga debater as perspectivas de futuro que a população negra precisa ter, e principalmente aqui no estado de São Paulo. Mas, para além disso, agora no movimento estudantil, nós estamos numa luta para a tiragem de título de eleitor dos jovens de 16, 17 e 18 anos, porque, para além de eleger essa negritude que está aqui na mesa, nós também precisamos tirar o Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo. Então, nós seguimos na luta para combater qualquer tipo de opressão, mas para demarcar os nossos territórios e falar que o povo preto tem seu espaço e seu lugar. Muito obrigada. Obrigada, Júlia. Rolou um saudosismo agora aqui. Bom, vou chamar o Wesley Gabriel, da União dos Estudantes do Estado de São Paulo, União Estadual, organização, entidade que eu fiz parte com muito orgulho. Então, ó, manda bala aí. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Wesley Gabriel, sou estudante do Instituto Federal de São Paulo e sou presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, que é a entidade que representa todos os nossos universitários. E eu queria começar dizendo que, para lutar, é preciso coragem. Nós vivemos num país que teve a sua economia fundamentada a partir da exploração de povos originários, de povos africanos que vieram aqui para o Brasil e, na sua falsa proclamação de independência da República, não rompeu com a lógica de acumulação de riqueza e, inclusive, criou travas institucionais para impedir que o nosso povo pudesse ter acesso ao básico, que é a moradia, que é a educação, que é a saúde. Nesse mesmo país, a partir daqueles que se diziam intelectuais na época, foi criada a Liga da Higiene Mental, que serviu como base científica para justificar a perseguição e a exploração do povo negro, nos colocando como pessoas que são insuficientes para ocuparem os espaços. E eu tenho muito orgulho de dizer que, graças à luta de corajosos e corajosas que nunca baixaram as cabeças, eu posso dizer que sou o primeiro da minha família na universidade a acessar a partir da política de cotas, que foi uma conquista do povo negro organizado. Mas dizer também que nós aqui, enquanto coletivo, nós do movimento estudantil temos uma tarefa central, porque 2026 é o ano do povo e é o ano que nós temos a oportunidade concreta de reconfigurar o cenário político no nosso país e eleger parlamentares negros e negras para ocuparem esse espaço e defenderem não só a PEC da reparação, mas transformações profundas na estrutura da sociedade brasileira que impeça, que coloque um ponto final no que é o racismo estrutural, no que é a misoginia, no que é o machismo, no que é a LGBTfobia, e o movimento estudantil e a juventude têm uma tarefa central nesse momento. Mas eu queria dizer que a tarefa da nossa geração, e quando eu falo geração, não estou dizendo só dos mais jovens, eu estou dizendo da geração do agora, daqueles e daquelas que têm coragem de acordar todos os dias e agir de maneira que nenhuma de suas ações esteja desvinculada do processo de destruição do racismo. Então, para finalizar, se o poder hoje pertence aos poderosos e aos engravatados, o futuro ele começa agora, ele vai ser lindo e ele pertence a nós. Tamo junto. Obrigada.
coração. Bom, agora eu vou chamar o Cauê, que é do Congresso Nacional Afro-Brasileiro. Som aí. Pessoal, boa tarde para todo mundo. Já fui apresentado aqui, sou o Cauê, secretário-geral do CNAB. Queria primeiro saudar muito esse espaço, eu acho que é um momento muito importante, porque quando a gente debate a PEC da reparação, a gente está falando sobre mais um processo de aprofundar as políticas para a negritude, né? A gente teve a oportunidade de também fazer esse mesmo debate, essa mesma audiência pública de forma online com o Orlando, e a gente remonta todo esse processo do que quer dizer a lei das cotas, o que quer dizer a Lei 10.639, o que quer dizer a garantia que a gente precisa ter ao acesso aos concursos e tudo mais. A PEC ela ajuda numa parte muito importante, que é justamente na parte financeira, na parte econômica. É o que a gente falou, a gente não está lutando só sobre a questão econômica, mas a gente sabe que o que muda a vida no dia a dia é a condição econômica. Se a gente está falando que a gente quer mudar a estrutura das pessoas, a vida das pessoas, a gente está falando das condições delas de usarem cada um dos espaços, né? Então, a gente também não pode esquecer que a nossa luta, junto com a PEC da reparação, é conseguir garantir uma vida melhor para o povo brasileiro. Porque isso quer dizer garantir uma vida melhor para o povo preto, já que a gente é a maioria. Por isso que, quando a gente debate os juros altos que a gente está vivendo no nosso país, por isso que, quando a gente debate para onde vai cada parte do nosso dinheiro, como está o tripé macroeconômico, é muito importante. Por fim, para não estourar muito tempo, porque eu acho que a gente está aqui todo mundo na mesma condição, que já é um pouquinho de fome apertando a barriga, eu queria dizer que, além de brigar pela nossa PEC, além de brigar por todas essas leis, enquanto eles tentam enterrar toda a nossa história, a nossa função é cada vez trazer ela de volta. Então, queria dizer aqui que o CNAB vai comemorar esse ano o centenário do professor Eduardo de Oliveira, que é o professor... que é o primeiro vereador negro da cidade de São Paulo, é o responsável, é o autor do Hino à Negritude, que também é reconhecido pelo Brasil inteiro. E a nossa primeira atividade vai ser agora, no dia 15 de maio, na Câmara. A gente fez questão de começar lá pela Câmara, justamente porque foi onde ele começou esse legado político do ponto de vista mais de atuação enquanto vereador. E nós vamos ter um ano bastante movimentado. Então é isso, galera. Se tentam apagar nossa história, a gente reage, a gente conta e a gente luta e muda a vida do povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigada, Cauê. E agora, por último, mas não menos importante, eu prometo que eu não puxei sardinha para o meu time, mas vou chamar o Minduim aqui para falar pela Gaviões da Fiel. Cadê? Cadê meu parceiro? Tá vindo aí. Prometo que não foi combinado, gente. Se tivesse combinado, não tinha dado certo. Vamos terminar. 2 minutos, meu parceiro. Ô, meus irmãos, minhas irmãs, satisfação a todos e a todas aqui. Obrigado pelo convite, Douglas Belchior. Mas olha só, claro que a gente está aqui, né, numa posição de corintiano, num momento assim oportuno. E, para mim, é uma satisfação absurda, porque eu sou fruto da batalha de todos vocês. E estar atuando lá dentro do Corinthians, eu falo que é sempre um reflexo real da nossa sociedade. Eu sou o 4º negro a ocupar um espaço de direção em um clube que tem 114 anos de história. E, para a gente estar no meio, ali, falando dos nossos, se preocupando com os nossos, e impondo, inclusive, o que o clube precisa fazer extra-campo e dentro do campo, em prol da nossa comunidade, é muito importante. E eu sou fruto disso. Dentro dessa batalha, eu tenho a plena certeza que a abertura para outras pessoas pretas ocuparem espaços como esse, que eu ocupo dentro do futebol, que é um extrato real do que é reproduzido na nossa sociedade, porque os jogadores, em sua grande maioria, são negros e estão aonde? Dentro dos campos. E os dirigentes? E os árbitros? Quem ocupa a CBF? Quem ocupa as federações?
são os brancos. Então, a gente está fazendo esse contraponto para que, no futuro muito próximo, professora, nós tenhamos, sim, não um único dirigente negro num dos maiores clubes do Brasil, mas vários. Vamos com tudo e vai Corinthians! Bom, gente, então agora queria chamar o nosso deputado federal Orlando Silva, relator da PEC da reparação, agradecer mais uma vez os movimentos e as contribuições e tá contigo. Pode. Você fala, de onde você quiser, cara. Você... Aí, o Douglas, ele enquadrou. Pessoal, na verdade é o seguinte, eu acredito que essa mesa aqui, se nós somamos as intervenções que cada companheiro, cada companheira fez, ela é a melhor síntese que nós poderíamos ter nesse encontro. Porque aqui a gente ouviu a voz da rua, aqui a gente ouviu a voz da luta, aqui a gente ouviu a voz de quem construiu até aqui a caminhada que nós estamos fazendo para romper com esse estado de coisas no Brasil, estruturado a partir do racismo. Então, não tem encerramento. Aqui é a abertura de um processo de debate político, de debate público. Eu quero só agradecer demais a cada companheiro, cada companheira que estruturou esse espaço, a cada organização que somou nessa caminhada e reafirmar que é necessário, juntos, avançarmos na construção de um Brasil dos nossos sonhos que necessariamente exige romper com a estrutura e o padrão de racismo que infelicita o nosso povo, a nossa gente. Agradeço uma vez mais a quem pôde participar e espero que a gente possa seguir caminhando junto, fazendo esse debate. Vamos trabalhar para que em maio, quem sabe, votemos mesmo na Câmara dos Deputados, para que a gente possa dar passos. Agora, muita consciência de que esse é um debate antigo, é um conceito político, sobretudo, e que nós temos ainda muito a construir. Tá bom? Valeu. Muito obrigado. Vamos à luta.